Seja bem-vindo à oficina, eu sou o Rafael e hoje eu vou fazer essa faca aqui, a faca do Krauser do Resident Evil 4. Para esse projeto eu vou utilizar uma chapa de aço 5160 virgem. Eu começo fazendo o desenho da faca na chapa de aço. Eu faço esse desenho com uma caneta permanente mesmo, ela marca bem o metal. E aí, para fazer o corte do perfil da lâmina, eu vou utilizar uma esmerilhadeira com disco de corte de aço. Eu começo tirando as pontas da lâmina e depois eu passo para o cabo. Depois que eu uso o disco de corte, eu uso um disco flap para poder fazer um acabamento melhor. Depois da esmerilhadeira, eu uso lixas de cinta grão 36 na minha lixadeira de cinta para poder fazer o acabamento refinado do perfil da lâmina. Depois da usinagem na lixadeira, eu utilizo limas para poder fazer um acabamento mais minucioso nas partes pequenas onde a lixa não consegue alcançar. E agora nessa parte eu estou fazendo a medição da espessura da lâmina e marcando o meio para poder fazer o gume da faca. Esse processo ele leva algum tempo, nesse caso ele levou mais ou menos meia hora para eu conseguir fazer os dois lados e mais 20 minutos para poder fazer o falso fio na parte de cima da lâmina. E agora vem o acabamento de lixas. Eu utilizo primeiro um disco rotativo e depois utilizo lixas até o grão 180 antes da têmpera. Eu faço esse primeiro acabamento antes da têmpera porque depois o aço ele fica muito duro, então fica mais difícil de dar um acabamento. Agora eu estou fazendo os furos na parte que terá os pinos do cabo e também o passador de paracorde que fica no final do quebra-crânio, que é o final do cabo da faca. Agora com uma lima redonda eu faço a parte do cortador de corda. Esse é o resultado. E aí a gente já pode passar para a parte de tratamento térmico da lâmina. Começo esquentando por fora da forja para esquentar o aço por inteiro e depois eu coloco ela dentro da forja até o ponto de têmpera, que é uma cor vermelho cereja, e mergulho a faca em óleo de motor queimado. E para testar a dureza do aço eu utilizo uma lima, vendo se ela escorrega pelo aço e não pega em parte nenhuma. Isso já é depois do revenimento, você pode ver pela cor palha do aço, então ele foi feito o revenimento depois da têmpera. E aí a gente parte para a segunda parte de acabamento da lâmina, onde eu utilizo lixas até o grão 600. Faço o polimento com uma roda de jeans e massa de polir. E aí a gente tem uma faca com acabamento espelhado. Agora a gente vai passar para a parte do cabo. O cabo escolhido foi um cabo de micarta, que é uma mistura de tecido com resina. Aqui eu estou utilizando uma resina poliéster e tecido preto. Eu faço a mistura da resina, pingo o catalisador e um corante preto, faço essa mistura e começo a juntar parte em tecido e parte de resina. E faço isso em várias camadas. Então primeiro eu coloco um tecido com um pouco de resina, misturo bem para umedecer todo o tecido e coloco mais um tecido, mais um pouco de resina e vou fazendo isso até pegar a espessura do cabo que eu quero. 24 horas depois, a resina ela tá bem seca, então a gente tem essa mistura de micarta que é uma mistura bem resistente. Para fazer os dois cabos eu parti essa resina ao meio e eu vou fazer então o desenho do cabo da nossa faca. Começo serrando o excesso com um serrote mesmo e faço um pequeno acabamento para alinhar as talas de resina na própria lixadeira com grão 36.
Deixo as talas bem retas para ficarem bem juntas ao cabo. Aqui já é desenhado um pré-formato do cabo e eu faço ele também na lixadeira. Para todo o processo eu utilizo lixa grão 36 e o acabamento eu faço com lixas manuais. Na parte dos furos, eu não fiz furos que passam pela tala por completo, eles serão furos internos. Então eu faço o furo até mais ou menos a metade da tala, nas duas. E os pinos serão internos, eles vão ficar escondidos, não vão ficar à mostra quando a faca estiver concluída. Para fazer a colagem do cabo na faca, eu utilizo uma cola bicomponente. Misturo bem as duas partes, que é a resina e o endurecedor. E eu passo essa resina tanto no cabo quanto nos pinos que vão ficar dentro. Prendo muito bem o cabo para manter ele bem rente à faca enquanto faz a colagem e retiro o excesso que fica nas beiradas com um pano e álcool. Depois de 24 horas o cabo está completamente seco e aí eu passo para o acabamento final do cabo, que é primeiro na lixa, na lixadeira. Depois eu utilizo uma lima para poder fazer o acabamento nas partes mais delicadas do cabo. E ainda com a lima eu começo a fazer o arredondamento do cabo. E por fim, para fazer o acabamento final dele, eu utilizo lixas também, subindo o grão da lixa até o grão 400. É um processo bem demorado, esse processo eu levei mais ou menos 2 horas fazendo, e algumas bolhas no dedo. Como vocês conseguem ver, é utilizado muitas lixas, e eu faço uma finalização com óleo mineral. E para finalizar, com a gravação a laser a gente faz o logo da cobra na faca. E esse é o resultado.